Bom, gente, vamos lá para a parte, então, parte 2 do nosso intensivão? Lembrando que são 10, né? 10 ou 11? Ou 10 com parte 1, parte 2, vamos ver. Mas então vamos para a parte 2, a nossa aula 2. Vou falar um pouco de função afim. Esse assunto eu já comecei a falar para vocês. Foi o último assunto que eu falei lá no segundo bimestre, tá? O que é uma função afim, então? É uma função do primeiro grau. Por que a gente fala de primeiro grau? Porque o x vai estar elevado a 1. Lembra lá de noção de função? O que é a palavra função? Função é quando existe uma dependência. Eu tenho um valor que depende de um outro valor, tá? Nesse caso, o y depende do meu x, tá? E o A e o B são números, né? Que a gente fala em matemática que são os coeficientes, tá? O que faltou eu falar por questão de tempo aí, mas vocês podem pesquisar também o que eu tô falando, tá? As funções, elas possuem gráfico, tá? O gráfico da função afim é uma reta. E vai ter dois tipos de reta. A reta crescente e a reta decrescente. Aí eu quis aqui para vocês, ó, a reta crescente, ela vai ter essa carinha. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional. Em que sentido, professora? Conforme os valores de x vão aumentando, os valores de y vão aumentando também, ó, tá vendo? Então, a gente fala que essa reta, ela é crescente. E a decrescente, ela é inversamente proporcional. Por quê? Porque conforme os números de x vão aumentando, os valores de y vão diminuindo, ó. Vamos supor aqui o 1, tá ligado aqui. Ó, o 2 tá ligado com um número menor. Se eu fosse no 3, um número menor ainda. Então, é só vocês lembrarem mais assim, da carinha dela. Crescente, então, dá a sensação que está subindo. Decrescente, dá a sensação de que está caindo. Confere até aqui? Continuando a nossa fala de gráfico, né? Gráfico, no caso da função afim, é uma reta. Eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês, tá bom? Como que eu faria esse gráfico? Bom, eu coloquei aqui como exemplo para vocês y igual a 3x, tá? Ela é uma função afim, por quê? Porque o x está elevado a 1, o a é 3, lembra que o a acompanha x, e o b não tem número sozinho aqui, então B seria 0, tá? Só para vocês lembrarem como a gente faz para achar quem é A e quem é B. Bom, como que eu faço esse gráfico, professora? Lembra que eu falei que o x é independente e o y é dependente? Ele depende de quem? Dos valores que eu vou dar para x. Então, eu vou escolher dois valores para x e vou achar o y. Não pode ser um valor para x. Tem que ser no mínimo 2. Por quê? Porque para eu traçar uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, 2 é o suficiente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1 e 2, vai, tá? Bom, quando o meu x é 1, eu vou vir aqui, ó, o que vai ficar? Vai ficar 3 vezes 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Então, y é igual a 3. E no caso do 2? Vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, ó, y é igual a 6. Quando x é 1, o y é 3. Quando x é 2, o y é 6. Então, ó, aqui no meu eixo horizontal, x, eu tenho ponto. O número 1 e o 2. E aqui o 1 vai estar ligado com o 3 e o 6. Só lembrando uma coisa, para fazer o gráfico, tem que usar régua, tá? A gente já falou isso várias vezes, né, na aula o ano passado. Então, tem que usar régua. Quem tiver papel quadriculado pode usar, aproveita.
tá bom? É que aqui a minha lousa não é quadriculada, eu não tenho uma régua para usar aqui, então eu tô fazendo a mão livre. Então, o que eu tô fazendo chama esboço, né? É mais ou menos. Vocês podem fazer com tranquilidade aí, tá? O 1, vou pegar outra cor para ficar melhor. O 1, eu vou ligar com o 3, certo? Não foi isso que a gente falou? E o 2 eu vou ligar com o 6. E aí, eu formei o gráfico, né? Por quê? Porque eu vou juntar esses dois pontos. E tá vendo que eu passei do ponto? Por que eu passei do ponto? Porque a reta é infinita, ela tem infinitos pontos. Até aqui tranquilo? Bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Já falo. Bom, para vocês treinarem, eu quero que vocês façam o gráfico dessa função aqui, y igual a 4x. Tudo bem? Vai fazer do mesmo jeito que eu fiz. Faz uma tabelinha x e y, escolhe dois valores para o x, acha o valor de y, desenha o plano cartesiano, horizontal x, vertical y, localiza os dois pontos, traça a reta, ok? Para a gente finalizar então o vídeo de hoje, eu quero fazer só mais um comentário e aí eu não vou pedir para vocês fazerem nenhum exercício com relação a isso, mas por favor anotem no caderno e estudem, tá? Eu vou pôr uma seguinte situação para vocês. Faz de conta que eu resolvi vender biscoitinho, tá? Para ganhar uma renda extra. E aí eu fiz todas as contas e eu percebi o seguinte, que para eu fabricar os biscoitinhos, né? Eu tenho um custo fixo de R$25 mais R$2 por biscoito, tá? Como que ficaria isso em forma de função? Como que eu faço para saber qual é meu custo total, né? Ficaria dessa forma e a gente treinou bastante isso na última lista de exercício. Ficaria assim, ó. O custo é 25 fixo mais 2 por biscoito. Mas como na matemática a gente trabalha x e y, ficaria assim, ó. Y igual a 25 mais 2x. Ou 2x mais 25, onde quem é o A e quem é o B? A é 2, porque ele acompanha o x, e 25 é o B, que ele é um número sozinho. Seria isso. Vamos supor que eu quisesse fazer um gráfico dessa função. Ela é uma função afim, então o gráfico é uma reta, tá? Vamos pensar uma coisa, quanto mais biscoito eu fabrico, maior é o meu custo. Então, esse gráfico, ele é crescente, né? Ó, ele é crescente porque conforme aumenta um, aumenta o outro também, tá bom? Vamos supor que se eu fosse fazer o gráfico disso daqui, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Se eu quisesse colocar no lugar do x o 0, e eu posso, porque eu estou trabalhando com todos os números reais, né? O que ia acontecer? Aqui no lugar do x eu ia pôr 0, ia ficar 2 vezes 0, 0, 0 mais 25, 25. Ou seja, quando eu não fabrico nenhuma bolachinha, eu já tenho um custo de R$25. Isso é possível? É possível, porque eu posso estar contando com o quê? Com a água que eu vou gastar, com o gás, tá? Ou seja, independentes, a hora que eu for começar a produzir os biscoitinhos, eu já vou ter um custo de R$25. Para colocar isso no eixo, no plano cartesiano, como que eu faria? Seria 0 de x e
25 de Y. Vamos supor que o 25 esteja aqui, tá? Então, esse ponto 0 e 25, ele fica exatamente aqui em cima do eixo Y no 25. E aí, a minha reta iria começar para cá, ó. Vamos supor que eu coloque 1 aqui, ó. 1. Ia ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 25, 27. O 1, então, aqui, ó, ele estaria ligado com o 27, aqui. Então, a reta, ela sairia para cá, ó. Tá? Só que, o que eu queria lembrar vocês? Por que eu não fiz reta para cá? Porque lembra que eu falei para vocês que a reta ela é infinita? Por que eu não fiz reta aqui para esse lado? Porque para esse lado, o x é negativo. X negativo, x é o biscoito. Tem como eu fabricar menos um biscoito? Tem como eu fabricar menos 10 biscoito? Não tem. Então, a reta se inicia aqui, nesse valor. E daqui para cá, ela vai crescente. Por que ela é crescente? Porque quanto mais biscoito eu fabrico, maior o meu custo. Porém, não tem como eu fabricar uma quantidade negativa de biscoito. Tudo bem? Tranquilo com isso? Então, ó, eu espero que vocês parem esse vídeo, pega o caderno e anota tudo que eu passei aqui para vocês, porque aí o anotar vai fazer vocês memorizarem, tá bom? Beijinho, até a parte 3.